O Alto da Compadecida faria sentido para algum gringo? Vamos descobrir. Deixa eu deixar em qualidades muito incrivelmente mega legais. Pra me acompanhar aqui nessa jornada, eu tenho uma panqueca de frango. Vambora. Aquele de seijinho ali parece muito bom. Eu já vi. É que não tá marcado como visto porque eu vejo na TV. E na TV não tem login. Mas eu maratonei o seijinho, então não tem nenhum vídeo que eu não tenha visto dele. Desculpa. Aceito o desafio. Ninguém desafiou pra nada. Olá, muito prazer, meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo. Muito não, seja mais ou menos bem-vindo. Vamos respeitar o nosso espaço. Se você é novo aqui, essa vinheta que você acabou de assistir significa que esse vídeo é mais leve, é mais tranquilinho. Eu tô só conversando, sabe? Tomando um cafezinho na porta de casa, falando mal dos vizinhos. Oi, Grace, filha da p***. Pra mais vídeos assim, você pode ir aqui nessa playlist, ó, que chama Falando Sozinho. Deixa eu deixar ele na outra tela. Esse demoninho. Boa noitinha, Estevam. Obrigada pela companhia até aqui. Um beijo. E se deliciar com o conteúdo disponível. Se você quer ver os meus vídeos mais roteirizados, com mais pesquisa, aí você pode ir na playlist Ensaios, onde você encontra os meus vídeos mais... ensaiados. Mais metido a besta mesmo. Viu como eu sou organizado? Eu sou virginiana. Eu não sou virginiana. E hoje eu quero falar sobre o Alto da Compadecida. Mas mais ou menos. Vocês vão ver que a conversa vai chegar em outros lugares, mas tudo começa na obra de Ariano Suassuna. Mais especificamente numa pergunta que eu recebi por DM de um seguidor chamado Charlie. Um beijo pro Charlie. E obrigado pela pergunta. E ele me perguntou o seguinte, ó. O Alto da Compadecida faria sentido para um gringo? Ok, a história é sim. Mas a transposição do... Que isso? Oh, meu Deus, o Vivinho. É evento. É evento. A gente vai bater um ovivinho mais forte. Foi mal, pessoal do YouTube, mas a gente tem que cuidar. O nome desse mano aqui que tá aqui com a gente fazendo companhia é o Vivim. E vocês vão ver eles nos próximos reacts. Ó, ele vai ganhar. Não! Desvia, não! Não! Ele quase ganhou. Quase, Cheto. Ele é muito forte. Ele é muito poderoso. Regionalismo e o jeitinho brasileiro seriam transpassados da mesma maneira? E eu achei essa pergunta muito interessante. Porque ela parece fácil de responder, né? Mas quando você para pra pensar 2 minutinhos, você percebe que ela esconde outras perguntas. Cortinas, camadas, significados. Eu tô pressupondo que então eu vou responder com a resposta que vem na minha cabeça no momento. Não dá pra pegar muitas coisas, mas muitas dá. O filme não fica inentendível, ele não fica sem graça. Ele só perde um pouquinho de brasileiro, entendeu? A pergunta foi sobre o filme do Guy Ritchie de 2000, que é uma adaptação de formato da minissérie que foi exibida na Globo em 99, que por si só é uma adaptação de 3 peças diferentes do Ariano Suassuna. Ok, essa frase ficou meio confusa. Em 1999, a Rede Globo exibiu uma minissérie de 4 capítulos baseada na peça O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, mas que também tinha elementos de O Santo e a Porca e Torturas de um Coração, também do Ariano Suassuna. Aí, no ano seguinte, essa minissérie foi reeditada como um filme de 1 hora e 44 minutos, que foi exibida nos cinemas de todo o Brasil, ganhou muitos prêmios e é lembrado com muito carinho por todos nós. Então sim, eu tô pressupondo que a pergunta de Charlie é sobre tudo isso e não especificamente sobre a peça do Ariano Suassuna, que inclusive já foi adaptada para o cinema. Eu gosto do Alto da Compadecida, tipo, muito. Eu gosto pra caramba também. É um dos meus filmes nacionais, assim, preferidos. Bom demais. Eu adorava ver na TV, assim.
algumas vezes antes de 1999. Tem o filme dos Trapalhões e tem o filme de 68 com a Regina Duarte interpretando Nossa Senhora. O que parece uma ótima ideia. Mas eu acho que essa pergunta, mesmo sendo sobre o filme, acaba sendo também sobre o texto do Ariano Suassuna, que é adaptado quase que na íntegra lá no filme do Guerra Reis. Por que eu acho que essa pergunta é muito sobre o texto? Porque o filme do Guerra Reis, na minha opinião, na minha visão, eu acho que ele é bem pop. Pop? Eu não sei se Bem pop pop é a palavra. Tipo, eu não sei se estou me explicando bem, mas sabe aquela cena em que o cangaceiro aparece no meio da cidade? Vocês não acham essa cena meio rock and roll? Porque pra mim parece. Então, o que está em jogo aqui não é a linguagem cinematográfica, a forma como essa história foi adaptada para o cinema. O que está em jogo é o texto. É o que o Charlie descreveu na pergunta como o regionalismo. E eu sei que esse suposto regionalismo também está presente na direção do filme, na forma como essa história foi adaptada, na direção de arte, no figurino, na trilha sonora. Já interpretei a Dorinha para um trabalho no 3º ano, com sotaque e tudo. Eu queria ter interpretado mais nas minhas peças de escola. Eu gostava pra caramba de fazer as peças. Eu gostava mais da parte de produzir a peça. Fazer os figurinos, ajudar no roteiro, fazer o cenário. Essa era a minha parte favorita. Mas vez ou outra, por falta de verba pública, eu tinha que participar, o que não era muito legal. Mas era também, um pouco. É que eu não gostava de ficar no meio da frente das pessoas, assim, fazendo um... Porque era normalmente, tipo assim, trabalho de escola. Logo, era algum personagem falando alguma coisa educativa. Então era chato. Etc, etc, etc. Mas eu acho que essa parte é mais fácil de traduzir para um gringo. Foi essa a pergunta. O difícil mesmo de traduzir é o texto. As palavras e as expressões que os personagens falam. Eu te pego, capa safado. Mas, quando eu falo texto, eu também não tô falando só dessas palavras. Como que a gente traduz pra inglês um eu te pego, cabra safado? I got you, you goat. Falando do contexto também. Por exemplo, onde essa história é ambientada, como as pessoas desse lugar se comunicam entre si, como são as relações de poder entre os personagens, qual a conexão que eles têm com religião, com figuras de autoridade, quais são os signos que estão associados com a realidade desse lugar e dessas pessoas. Enfim, o conhecimento prévio Bubão. que você precisa ter para embarcar nessa história. Você precisa ter o mínimo de familiaridade com esse universo para entender, por exemplo, por que é tão engraçado o Bruno Garcia falando "eu te pego, cabra safado". E nesse sentido, sim, é muito difícil traduzir essa história para alguém que nunca viveu no Brasil. Essa narrativa está muito localizada num lugar específico, numa cultura específica. Mas o negócio é o seguinte, tem alguma história que não tá localizada numa cultura específica? Existe isso? Para responder essa pergunta, eu vou recorrer à Bíblia. Eu tô brincando, eu não tenho Bíblia em casa. Isso aqui é literalmente a coisa mais próxima da Bíblia que eu tenho em casa. É que parando pra pensar, pensa comigo, chat. Imagine um universo inventado, tipo um universo de... Um inventado aí, se exploda. Imagine um universo onde tem, sei lá, elfos, dragões e o comunismo. Umas coisas assim. Piadas regionais numa obra assim não fazem sentido algum. Mas, se bem colocadas, até fazem. Porque, tipo, imagina uma piada sobre conviver com dragões. Não consegui pensar em nenhuma. Mas imagina uma piada sobre conviver com dragões. Onde ela é mal colocada, não faz sentido pra gente porque a gente não vive com dragões. Mas se bem colocada, a gente consegue entender mesmo não convivendo com os dragões. É isso que eu quis dizer, a mesma coisa com o Brasil. Minha sogra é uma dragoa? Barra, ban, rua. Só não dou ban de verdade porque ele nem sogra tem. Casa. Foi só por isso que eu peguei esse livro. Eu não tenho Bíblia em casa, vocês estão pensando que eu sou o quê? Um tempo atrás eu fiz um vídeo usando exatamente essa mesma roupa, inclusive. Uniterra, LOL, Geish, Teyvat, Dragon Age, Tedas. Foi mal, eu me perdi no personagem.
teoricamente, regiões mais culturalmente globalizadas do Brasil, pra ser mais justo. Eu gosto de uma menina. Já é algo. Ela sabe que você gosta dela? A mãe dela é linda, aliás. João! Não! Em que eu falei sobre como a narrativa messiânica do Salvador Você falou que o Brasil é comparável a viver com dragões, antipátria. Você tá me falando que você ia preferir... Não, entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena... Não, desculpa. Desculpa, eu li no chat. Oi, amiga, que delícia sua mãe. Mas entre viver num mundo com dragões, onde eles podem ou queimar o seu rebanho de ovelhas, ou você monta neles e é muito legal, ou viver com crente. O que você prefere? Eu chegando falando I love you pra ela, é morena em francês. Como deixa isso engraçado pros estadunidenses? Nossa, mas eu não entendi nem o que você falou, Sal. que morre pelos nossos pecados está presente em toda a cultura pop. Nossa, hoje eu tô me distraindo muito fácil. Eu não tô conseguindo manter uma linha de raciocínio só. Todo mundo parece com Jesus Cristo. É uma história muito familiar para todos nós que crescemos em Tem essa países frase cristãos. no filme, eu não lembro. É um Faz tema tempo bem- que eu não vejo filme, gente. Eu lembro do sentimento de ver o filme, mas eu não lembro das coisas. Universal. A Bíblia, em geral, é uma referência muito forte para todos nós, mas as histórias que existem nela também foram criadas e contadas dentro de culturas específicas em lugares específicos. E o motivo pelo qual essas histórias se tornaram universais em detrimento de outras é aquele negócio lá, né? Ok, tem vários motivos, mas é basicamente colonização e catequização compulsória. Não tem muito segredo, né? Esses elementos se tornaram parte da nossa cultura por causa de um processo histórico. Uau, que grande descoberta. Aplausos. E tudo bem, até certo ponto. Nós vivemos numa sociedade. A gente está trocando signos culturais o tempo todo. Inclusive quando a gente está assistindo televisão ou quando a gente ia no cinema. Na época que era possível ir ao cinema. Na hora de assistir Já é de novo, fica filme, tranquilo. uma série, uma novela, a gente se expõe a diferentes Só não é realidades, por causa a do diferentes preço, culturas. às Normal. vezes. Tem sempre algo ali que exige uma tradução. Para que a gente consiga absorver, entender, seja lá o que aquela história quer dizer. Eu vou explicar melhor o meu ponto com dois exemplos. O primeiro, claro, é a Bíblia. Tô brincando, é a Bíblia. De novo isso. Mas sim, vou falar da Bíblia Sagrada, vou falar de Jesus. Uma vez eu li, não lembro onde, que uma das grandes provas de que Jesus existiu de verdade é o fato dele ter sido crucificado lá, segundo os evangelhos de Mateus, Lucas, Sandra e Regina. Porque a crucificação lá naquela época, nos anos 90, era uma das formas mais humilhantes de ser executado. Se alguém fosse inventar uma história sobre um grande herói que morreu pelo seu povo, essa pessoa provavelmente teria inventado uma mentira que fosse mais glorificante pro herói dessa história, no contexto em que essa história foi contada lá naquela época. Ou pelo menos uma mentira mais interessante, mais explosiva, de repente uns raios laser, uma peruca, sei lá. Não é uma boa mentira. Só faz sentido se for verdade. Eu teria inventado uma mentira melhor. E olha só, eu não sou historiador. Eu nem Teria inventado que Jesus explodiu. Ponto final. sei onde foi que eu li esse argumento. Eu não sei nem se isso faz sentido. Talvez ele seja simplista demais. Provavelmente é. O que eu quero dizer é que a gente, pessoas comuns que não são estudiosos, teólogos, a gente não sabe nada sobre esse contexto. A gente não No sabe como é. terceiro dia, Jesus explodiu. Era a vida na Judéia, ou seja lá onde se passa a paixão de Cristo. Desculpa. É que eu entrei muito num padre, assim, numa missa, falando... E no terceiro dia, Jesus explodiu. Desculpa. Cristo. Eu acho que era no Ibura. Eu, aparentemente, não estava vivo quando o Império Romano existia. Eu não sei se ser crucificado é mais ou menos humilhante do que comer chumbinho. Na verdade, quando eu paro pra pensar na história de Jesus, em toda a iconografia por trás dela, a cruz, os espinhos, os pregos, a imagem de um cara seminu sangrando até a morte e olhando por todos nós o tempo todo, eu acho tudo muito estranho e muito gore. E é esse o meu ponto. Em algum Meu momento das nossas vidas, a gente precisou traduzir essas ideias pra dentro da nossa cabeça. Provavelmente quando a gente era muito criança. E isso foi possível com a ajuda de todo mundo ao nosso redor. A nossa família, a nossa educação cristã, Padre Marcelo Rossi do programa do Gugu, as novelas, toda a gramática cristã que tá em tudo que é lugar. A igrejinha do bairro. Essa tradução passou despercebida na gente porque ela foi relativamente fácil. Ela Pra mim, foi bem diferente.
Porque eu não tive meio que, tipo, Eu não fui cristianizada desde pequena. Eu sabia que existia Deus, meus pais falavam de Deus. Ok. Mas quem que é Deus? Pra mim, Deus era a estátua do Cristo Redentor. Essa era a imagem de Deus. Pra mim, assim que era Deus. Agora, Jesus é Deus também. Os dois são a mesma pessoa. Era pra mim, criança, era isso. Jesus e Deus eram dois nomes pra uma mesma coisa. Deus. E Deus era igual ao Cristo Redentor. Assim. É isso. Deus pra mim era a mão grande que aparecia nos Simpsons. Ai. Todo respeito a alguém que tá falando isso. Qual foi? Sendo justo, a ideia é quase essa mesma. Eu cheguei perto. Uai. Eu cheguei perto. Aconteceu com a ajuda de Não todas as... tinha imagens de Deus na minha casa. Não tinha nada dessas coisas. Nunca teve. Não tem até hoje. De Deus, Jesus, essas coisas. Pra mim eram nomes que representavam um poder superior divino. E vocês não sabem a confusão que ficou na minha cabeça quando falavam Deus está no céu. Tá bom, imaginei ele lá, céu, nuvens. Imaginei que ele estivesse acima de um ponto que desse pra ver. Aí começam a ensinar sobre o espaço. Onde raios fica Deus se a gente já chegou no espaço e ele não tá lá? Era isso, tipo, não dá pra ver Deus. Se você tá na lua, você não consegue ver Deus, de onde raios que tem que conseguir ver? Eu não entendia que o céu não era literalmente o céu, e sim o céu era um lugar diferente. Entendeu? Maria, tá aí. Maria. Quem que era Maria? A esposa de Deus. Obviamente. Ué. É que você não instalou o mod Aether no Minecraft? Não cheguei a instalar. Se tivesse, talvez, né? Engraçado que em inglês eles têm essa distinção de heaven e sky. Então, é porque era pra ser tipo o paraíso e o céu. Evangélico exclui Maria, não tem no pet, mas eu não tenho religião. Aqui em casa meus pais... Eu nem sei qual é a religião dos meus pais. Qual eles iam, no caso. Porque eles não vão mais pra igreja. Mas, sei lá. instituições que cercam a gente. E tudo bem. Normal, é sobre isso. Difícil é quando, depois de todo esse aprendizado, a gente precisa traduzir alguma coisa que está fora dessa gramática. Quando isso acontece, esses elementos geralmente ganham uma carinha de étnico, exótico, regional. Enfim, eu tô só falando, eu não quero ofender a crença de seu ninguém. Foi só um exemplo. E agora eu vou partir pro meu outro exemplo, porque religião é um assunto muito complicado. Quem me conhece sabe que eu cresci assistindo novela. Por exemplo, Laços de Família. Pergunta por curiosidade, vai que você fica com a resposta. O quê? Me levaram pra igreja e pro centro espírita, então apenas imaginei a confusão que era na minha cabeça. Os salvos assim, tipo, calma. Quem é Deus de verdade? Evangélicos não gostam de figuras cristãs. Apenas Deus e Jesus são existentes. Todos os outros personagens da mitologia cristã, como os santos ou a própria mãe de Jesus, não devem ser cultuados. Ué, e Jesus veio de onde então? Evangélico. Assisti todas as vezes que reprisou, até eu começar a trabalhar, porque aí eu tinha coisa pra fazer. Eu me lembro de ter assistido 3 vezes que passou, mas já faz muito tempo. E vocês sabem como são as novelas de Manuel Carlos, né?
Elas sempre se passam no Rio de Janeiro, a maioria delas no Leblon. Elas têm um sabor de Rio de Janeiro, de uma versão do Rio de Janeiro, de um pedacinho do Rio de Janeiro. Mas essa nuance aí eu não conseguia perceber aos 12 anos de idade. Deus, Jesus, o Espírito Santo, sei lá, só. Bom, você vai pra igreja, mas aparentemente você não absorveu muita coisa, né? Eu ouvi o pessoal falando de Leblon e de Barra e ficava pensando, que diabo é isso, gente? Eu não sei o que é um Leblon. Eu sou uma criança da periferia do Recife. Eu não sei o que são essas coisas. Eu não sabia. Eu sou uma criança de São Paulo. Leblon, pra mim, era tipo um canto, assim, um prédio. Tá ligado? Basicamente não ocultou Maria, ela é só tipo uma moça da hora que concebeu Jesus na Terra. Ah, tá. Ela existe, você só não cultua ela. Entendi. Lá quando eu era pequena, eu internalizei por muito tempo que Allan Kardec era Jesus do Espiritismo. Eu não sei quem é Allan Kardec. E o que era o Rio de Janeiro de verdade, pra entender que aquilo ali era um olhar sobre o Rio de Janeiro. Mas enfim, Laços de Família não é vista como uma novela regional, embora ela tenha muitos elementos de regionalidade. E no Brasil, regional é o que tá fora do eixo Rio-São Paulo. Aí, por exemplo, quando uma novela se passa na Bahia ou em qualquer estado do Nordeste, eles dão um bronzeamento artificial nos atores brancos pra eles ficarem com cara de étnicos. Por que vocês fazem isso, galera? Enfim, eu tive que traduzir vários elementos de Laços de Família pra minha vivência, na época que eu assisti lá atrás, com 12 anos. Eu não tô dizendo que foi difícil, eu só tô dizendo que aconteceu, porque eu era uma criança pernambucana de 12 anos que nunca tinha visitado o Rio de Janeiro. Aquilo ali tinha pouquíssimas ou praticamente nenhuma conexão com a minha vida. Mas ainda Pra assim, mim, o eu Rio de conseguia Janeiro assistir. era tipo 90% praia e umas 3 casas, porque era só o que mostravam nas novelas do Rio. Minha avó espírita, meu tio é palestrante e ele saiu no soco todo Natal. Ela escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. O quê? Ah, tá. Ah. Giovanna Antonelli teve 50 etnias diferentes na carreira dela. Eu consegui apreciar. Dentro das minhas próprias limitações, beleza. É possível, a gente consegue. Jesus Cristo tá aí, de prova que a gente consegue. Enfim, Palestrante do Espiritismo. Ah, tá. Ufa. Eles não saem no soco, então. Pra mim ainda é meio irreal a relação com o meu cotidiano e muitas coisas em novelas porque eu simplesmente não passo. É porque eles normalmente querem fazer novela de gente rica. A gente tá cansado de ver gente rica. Quem vê novela não é rico. É o pobre que chegou recebendo o salário mínimo do seu trabalho de parafusar a porta. Morte à burguesia. eu vou mudar de assunto agora. Mentira, vai fazer sentido. Eu comecei a reler O Senhor dos Anéis esses dias. Qual o problema? E eu sempre achei muito interessante como o universo que o Tolkien criou em O Senhor dos Anéis incorpora muitos elementos de literatura e folclore ingleses medievais. Não só na temática, na mitologia, na construção dos personagens, mas também na forma como essas histórias O foram... drama de gente rica e o núcleo pobre da novela é caricato. Então, tem todo mundo um monte de gente rica, aí chega um pobre que vende cachorro quente, fala alto, tem uns 5 filhos, anda de chinelo pra todo lado e chama todo mundo pra um almoço lá em casa. Vamos pra um almoço lá em casa? Vamos! Falando sempre assim. Não sabe se portar perante pessoa rica, fala, ai, eu tô todo sem jeito, assim. Sempre o plot gira em torno de um leve conflito entre as classes também. Depende. Personalidade, precisa do auxílio emergencial. Qual vai ser a personalidade desse aqui? É uma mãe pobre. E desse aqui? É o filho da mãe pobre. foram escritas, nos lugares onde elas são ambientadas, tem os versos que os hobbits ficam cantando, tem as paisagens para onde eles viajam, que devem ser bem mais familiares para... Última pausa que eu dou nesse moço antes dele terminar o assunto dele. Mas eu não vejo novela, mas esses dias eu tava na sala, né? Então eu acabei vendo novela de tabela. E aí, tipo, tem um personagem que ele é viciado em jogo, em computador, essas coisas. Aí a mãe dele se livrou do computador dele. Eu não sei se ela vendeu, se ela deu, se eu... Não sei, eu não vi essa parte da novela. Eu só lembro de um diálogo que era basicamente ela falando assim: eu vou comprar outro computador pra você, tá bom? Ele falou: tá. Mas tem que ser um computador bom, tem que ter placa de vídeo, pipipopopó. Ele falou umas pá de coisa.
E... Ei! 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 Um cachorro com uma espingarda! O Alvin! A gente tem um cachorro com uma espingarda! Que legal! Camponês nível 1. Ele tá adolescente. Viciado em crack. Nice! Realmente tem cara de uns 15 entorpecentes. Sei lá a cara dele de... Putz, rapaziada. Não tá legal. Quando é que ele vira gostoso de biquíni agora? Assim que ele virar adulto. Ainda não transicionou, calma. E eu tava falando? Assim, e ela, tipo, ela não questionou preço, ela não questionou nada. Ela só falou, tá bom, eu vou comprar pra você. Se exploda, não teve um planejamento pra comprar um computador, ela nem sabe quanto vai custar, ela só vai comprar o melhor possível e se exploda. Isso pra mim não passou realismo. Não passou um realismo, não me senti representada. Cadê ela pensando em parcelar em 3 vezes sem juros uma placa de vídeo? Mais ou menos. As ter de 2 de 4 perguntas. Eu tava colando. Futsal, tá difícil. Não tava vendo a tela e achei que o menino da novela queria um cachorro com uma espingarda. Foi mal. Pra quem vive no Reino Unido, eu acho, não tem como saber. Mas ninguém se E olha refere que a esse personagem é núcleo pobre da novela. Eu senti que a casa dele era um pouco mais humilde do que dos outros personagens, mas eu não achei que ele fosse o pobre. Como literatura fantástica regional, porque é europeu, né? Talvez tenha um nome pra isso. Mas voltando pro Auto da Compadecida, uma das principais influências da obra de Ariano Suassuna é o romance picaresco, que é essa história do herói pobre, malandro, esperto, numa sociedade corrupta. E o romance picaresco é medieval e europeu. Ah, então quer dizer que o Ariano Suassuna... Sim, ele pegou um gênero literário europeu e combinou com elementos de literatura de cordel e várias outras coisas, e ele criou a história dele. Quem nunca? Mas isso é o de menos pra mim. Se alguém apontasse uma arma pra minha cabeça e me pedisse pra explicar o tema do Auto da Compadecida, eu, primeiramente, ia achar muito estranho esse pedido específico, mas, Com uma arma na sua em seguida, cabeça, eu explicaria principalmente. mais ou menos o seguinte. É uma história sobre os pecados que cometemos em vida e em que medida somos responsáveis por eles numa sociedade injusta. É isso que acontece, né? Os personagens erram, machucam e se aproveitam uns dos outros e, depois da morte, são confrontados por Deus, pelo diabo, por Fernanda Montenegro e julgados pelo... Sim, quando você chega no céu, tem Deus, diabo e a Fernanda Montenegro. Todas as religiões estavam erradas. É isso. É isso. A Fernanda Montenegro, amém. Nos seus erros. Eu não sei, eu pensei nisso meio rápido. Eu acho que faz sentido. E eu acho meio universal. Eu acho que qualquer pessoa pode se conectar com essa história. Não do mesmo jeito que eu me conecto com ela. Precisa de um esforcinho e de uma boa tradução, literalmente falando agora. Mas é o mesmo esforcinho que a gente faz pra ler O Senhor dos Anéis, a Bíblia, Shakespeare, a Ilíada, Frankenstein, Don Quixote, Harry Potter, Drácula, As Aventuras de Dona Baratinha, As Histórias do Rei Arthur, A Pequena Sereia, O Diabo Veste Prada, Star Wars, Ginny and Jane, Pulp Fiction, 1984, Frozen, Uma Linda Mulher, Franceses Pretensiosos, Americanos Pretensiosos, Fala mais Britânicos Pretensiosos. Enfim, resumindo, é um esforcinho. Faz um esforcinho. É o que eu diria pra um gringo antes de mandar ele assistir O Auto da Compadecida. Faz um esforcinho, vai dar certo. Acabou. Ok, achei justo. Deixa eu... Uau!